Olá, meu nome é Matheus, tenho 45 anos de idade, sou morador da cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, e confesso a vocês que o mundo é muito mais sombrio e misterioso que vocês possam imaginar. Então, foi no ano de 2018 que eu havia me formado como auxiliar de necrópsia. Ao ter me formado nessa área de trabalho, e por intermédio de amigos que moravam na cidade de Boston, eu fiquei sabendo que eles estavam em uma grande carência de funcionários nessa área de trabalho. Era num necrotério que ficava numa área rural, na cidade de Boston mesmo. E essa área rural, onde se localizava esse necrotério, ficava uns 200 quilômetros afastado da cidade de Boston. Era uma área bem isolada, pois era composta de uma grande floresta. E sob orientações de amigos meus, eu viajei para Boston e logo comecei a trabalhar nesse necrotério, pois eu, executando as funções de auxiliar de necrópsia, eu era responsável de organizar as câmeras mortuárias, que são destinadas para a conservação de cadáveres. E devido à carência de funcionários nessa área, o nosso cronograma de trabalho era muito tenso. Havia semanas que eu trabalhava ao dia e havia semanas que eu trabalhava à noite. E essa era a rotina que levávamos naquele necrotério. Então foi um dia pela manhã que 2 corpos haviam chegado naquele necrotério. E um dos corpos era de uma moça bonita e muito jovem, que havia sofrido um ferimento no crânio. Era uma perfuração de um disparo de uma arma de caça. E o outro corpo era de um homem de meia idade, muito conhecido na cidade de Boston, pois ele era um caçador ali das redondezas, pois ele possuía marcas de mordida no pescoço e havia perdido grande quantidade de pele e carne. E os corpos foram encontrados às margens da estrada, num trecho onde era uma área mais florestal. E os policiais, conversando com os médicos legistas, eles achavam estranho. Ao achar os corpos às margens da estrada, pois o homem estava com roupas e a moça estava nua, eles deduziram sob a investigação que seria um ataque de um animal selvagem, que atacou o homem primeiro. E por acidente, ele acabou disparando sua arma e atingindo sobre a cabeça da moça. Após os policiais terem ido embora naquela manhã, apareceu um homem naquele necrotério. E ele começou a falar com os legistas. E ele falava: "Eu vim para buscar o corpo de minha esposa. E não quero que ninguém toque nela, que não remova nenhum órgão e que não faça nenhuma incisão. Isso é um pedido que eu faço de coração. Só peço respeito à memória dela, que vocês compreendam e deixem que eu leve o corpo dela." Naquele momento os médicos legistas falaram que não, e o homem começou a ficar irritado. Então veio os seguranças que ficavam naquele necrotério e levaram o homem para fora. Após os seguranças ter botado o homem para fora, o homem falou: "Se preparem, que hoje à noite eu vou voltar." E naquela manhã se passou muito rápido. E logo chegou o final da tarde. Já estava anoitecendo. E o médico legista, que era o nosso chefe, pediu para que eu ficasse aquela noite. E aquela noite eles começaram a examinar os corpos. Primeiro foi o corpo do homem, que estava com muitas mordidas no pescoço. Então examinaram primeiro o corpo do homem,
que havia muitas mordidas no pescoço e havia perdido uma grande quantidade de pele e carne. Após terminar de examinar o homem, já era por volta de 00:30, quando eles começaram a examinar a moça, que havia sofrido uma perfuração no crânio. Mas algo eles acharam muito estranho no corpo daquela moça, pois a sua barriga estava muito inchada. Então, naquele momento, eles começaram a fazer uma incisão no abdômen para verificar o estômago. Ao fazer a incisão no abdômen, verificando o estômago, aqueles médicos legistas ficaram espantados, pois o estômago estava muito dilatado. Naquele momento, resolveram fazer uma incisão no estômago também, pois havia uma grande quantidade de carne e pele humana. A moça havia digerido carne humana. Os legistas estavam assustados. Examinando aquilo, eles se deram conta que era do pescoço daquele homem que estava faltando aquela quantidade de carne e pele. E os médicos legistas deduziram que aquela moça havia atacado aquele homem. Naquela noite eu fiquei muito assustado. Eu nunca tinha visto uma situação daquelas. Mas isso não era tudo. O pior estaria por vir. Quando comecemos a escutar muitos gritos e disparos de arma. Então fomos ver o que era. Eram os seguranças do necrotério, disparando suas armas contra uma criatura que se movia muito rápido. E se movendo muito rápido, se esquivando do disparo de armas do segurança, aquela criatura pulou para cima do telhado do necrotério. Naquela hora, os seguranças perderam aquela criatura de vista. Fiquemos todos lá na rua, na frente do necrotério, olhando para cima do telhado. Foi quando temos estouro. Aquela criatura havia quebrado o telhado, entrado para dentro do necrotério. E fomos todos em direção onde ela estava. Ela estava na sala onde estavam os corpos. Então aquela criatura apanhou o corpo da moça. Ficou parada bem na frente da gente. A gente estávamos todos assustados, pois aquilo era um monstro. Os seguranças ficaram em pânico, pois os homens ficaram imóveis. Eles nem conseguiam disparar com suas armas. Em frações de segundo, ela pulou de volta pelo mesmo lugar que havia entrado, pulando de volta para cima do telhado, carregando o corpo daquela moça. Ela desapareceu sem deixar rastro algum. E os médicos legistas estavam preocupados. Como eles iam prestar conta do desaparecimento do corpo da moça? O que eles iam falar para a polícia? Porque se falasse essa história, a polícia não ia acreditar. Então, no outro dia pela manhã, eles foram até a polícia de Boston e falaram que entrou muitos homens armados e levaram o corpo daquela moça. A polícia não acreditou muito, mas deixou as coisas como estavam. Acontecido isso, nada mudou. O cronograma de trabalho seguia normalmente. Mas a gente fizemos um trato de guardar aquilo como um segredo e não revelar para ninguém, pois sabemos que era aquele homem, o esposo daquela moça, que estava pedindo para levar o corpo de uma forma educada. Não demos ouvido, e ele voltou naquela noite, mesmo de uma forma assustadora. E esse é o meu relato, o relato de Mateus, que se chama O Lobisomem Foi ao Necrotério.